na sexta reunião, né, de apresentação de casos clínicos do Serviço de Diagnóstico do Hospital Unimed. Então, nós vamos apresentar hoje o 10º e o 11º caso. São casos curtos, mas de um interesse bastante importante na prática médica. Então, nós vamos falar o primeiro caso aqui, é o Gastãozinho, que vai ser o moderador. É um efeito adverso gastrointestinal do uso de inibidor da enzima conversora da angiotensina, a famosa ECA. E o caso 2 é uma hemorragia intestinal oculta, que a gente vai contar a história de um paciente aqui, que o André vai ser o moderador do caso. Essas sessões eu procuro convidar quem se envolveu com o caso, né? Porque a gente fica mais por dentro dos fatos, como que ocorreram, como que se chegou ao diagnóstico. Eu convidei também o Tiago Cipriano para esse segundo caso aqui, que foi ele que operou o paciente, né? Mas ele, infelizmente, ele não pôde participar, que eu acho que ele está com uma viagem marcada aí, acho que coisa para fazer. Então, vamos para o primeiro caso aqui, que é o efeito adverso gastrointestinal do uso de inibidor da enzima conversora da angiotensina. Vamos começar com a história clínica desse paciente. Esse paciente é uma paciente do sexo feminino, 78 anos, tá? Ela não, apesar dos casos ser mais do nosso serviço, a gente, um caso ou outro, a gente pode incluir fora do serviço. Essa paciente foi internada na Santa Casa Misericórdia de Cachoeiro por dor abdominal, náuseas, mal-estar geral. Dor e defesa, palpação abdominal, tinha uma ligeira leucocitose, mas isso aqui é importante, ó, sem diarreia. Então, foi solicitado um TC do abdômen dela para investigação, né? E o que aconteceu? Eles fizeram, eu não estou mais atuando na Santa Casa, mas eu faço uma sessão de caso clínico radiológico lá com os residentes lá da Santa Casa toda quinta-feira pela manhã. Toda quinta não, toda quarta de manhã, 7 horas da manhã. E o residente levou o caso lá a pedido do Gastão, por causa disso que o Gastão está aqui, que o Gastão era o preceptor do residente que estava vendo esse caso. Ele pediu para apresentar esse caso na sessão lá para ver o que eu achava do caso, que ele estava com dificuldade, que não casava muito a clínica com o laudo que tinha sido dado dessa paciente, né? Então, vamos à tomografia dela. Eu vou pegar a tomografia aqui para mostrar os detalhes da tomografia. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, compartilhar outra. Tá? Pode complementar alguma coisa da história aí? Pode, tranquilo. Depois você pode falar, vai lá. Não, só do exame físico, assim, por que a gente vai direto para a tomografia aqui? Eu até examinei com um residente, né? R1, tinha um pouquinho de dificuldade. Ela tinha uma massa palpável infocilíaca direita, tá? Com uma defesa local, se palpava realmente uma massa, inclusive ela, por coincidência, ela até meio parente, ela é coelho, e a acompanhante dela até, assim, hipótese diagnóstica inicial, com um quadro aí que ela vinha com essa dor um pouco recorrente, aí, procurando o PS constantemente, e com essa massa, até pensei em alguma coisa tumoral, porque estava bem localizado e uma massa bem palpável ali, entendeu? E, conforme você falou, sem diarreia, e o que chamava atenção era um PCR baixo também no exame de sangue, apesar da leucocitose. A leucocitose dela não era muito, não, né, Gaspar? Não, bem buchuruca, 12, 13 mil. Então, aí baseado nisso, eles pediram a tomografia e a tomografia mostrou o seguinte achado. Aqui na fossa ilíaca, ela tem umas alças aqui de parede espessada. O que chama a atenção aqui, ó, as alças aqui de ilho distal, ela tem um aspecto estratificado da mucosa aqui, do espessamento parietal. A gente vê aqui o espessamento, a serosa, a mucosa, e entre a serosa e a mucosa tem a submucosa, ela está bem demasiada. Então, isso chamou bastante atenção. E outra coisa assim, que chamou muita atenção nesse exame dela é que ela tinha muito líquido em volta dessas alças.
e não tinha muita irritação peritoneal, né? Então, eu falei, a hora que eu bati o olho nisso aqui, eu falei, alguma coisa errada aqui, né? E nas outras alças aqui não tinha nada, tinha uma certa distensão de alça de delgado aqui, ó, uma distensão, mas sem obstrução. E chamava a atenção também que lá no odeno dela, ela tinha o mesmo padrão, ó. Ela tinha um espessamento parietal aqui, um realce da mucosa, a submucosa bem demasiada, também, então ela tinha, o aspecto tinha 2 locais de acometimento de alça, né? E ela não tendo diarreia, eu pensei no diagnóstico para ela, né? Principalmente com esse aspecto do tipo de espessamento parietal da alça aí, desse aspecto estratificado, que depois eu vou mostrar melhor nas imagens, e tinha muito líquido em volta dela, dessa alça. E vocês observem que onde o Gastão falou que tinha massa palpável, era justamente onde a gente encontrava essas alças intestinais distendidas e com líquido em volta, que era aqui na fossa ilíaca direita, certo? Então, vou parar de compartilhar aqui essa tela e vou voltar à apresentação lá. Então, a tomografia da paciente mostrava aquilo que eu falei para vocês. Ó. Aqui é só um resumo daquilo que eu mostrei para vocês. Tá? E, baseado nesse achado, antes disso, o que aconteceu com essa paciente foi exatamente isso aqui. O que a gente estava vendo lá na tomografia? A gente via a mucosa realçando, a submucosa bastante edemaciada sem realce e a muscular própria e serosa também realçava, então dava um padrão estratificado que a gente chama. Então era justamente isso que ela tinha na alça aqui, um edema às custas de um espessamento parietal da alça à custa de edema da submucosa. Aqui um corte transversal e aqui um corte longitudinal mostrando a mesma coisa. Então aqui o lúmen da alça, a mucosa, a submucosa e a muscular e a serosa do lado de fora. Então o que realçava lá era a muscular e a mucosa e o edema da submucosa formava aquele padrão estratificado, né? Bom, aqui é para mostrar para vocês um outro caso semelhante. A gente vê exatamente isso aqui, ó. O rumen, a mucosa realçando, a submucosa edemaciada e do lado de fora a muscular própria. Tá? Isso aí era outro caso, não é o nosso, não. Tá? Aí, eu fiz 2 perguntas para o residente. Falei, não era o nome do residente, falei, fulano, essa paciente é hipertensa? Ele falou, qual medicação antihipertensiva que ela faz uso? Não sabia na hora. Eu falei, olha lá se ela toma algum bloqueador, inibidor da enzima conversora, e eu acho que isso aí é um angioedema produzido pelo uso desse inibidor da enzima conversora, e depois ele retornou e falou que essa paciente realmente tomava enalapril há muito tempo, né? Então, baseado nesses achados que eu falei para vocês, a gente fez o diagnóstico dela de um angioedema intestinal promovido pelo uso do enalapril, né? Por que eu pensei em angioedema intestinal para essa paciente? Tem 4 aspectos aí que a gente levou em conta. Primeiro, ela tinha uma dor e distensão abdominal sem diarreia. Então, por exemplo, isso aí o diagnóstico diferencial desse aspecto aí da tomografia seria uma gastroenterite aguda, mas uma gastroenterite aguda sem diarreia, né? Então, a dor e distensão abdominal sem diarreia, muito edema da submucosa, tá? A gente via a submucosa bastante edemaciada, o comprometimento de mais de um segmento. Eu mostrei lá para vocês que ela comprometia tanto o duodeno quanto o ilho distal. E o último é muito líquido na cavidade, ela tinha muito líquido ali na fossa ilíaca direita e sem irritação peritoneal. Então, esses aspectos de imagem aí
é que me levaram a pensar na possibilidade de angioedema intestinal relacionado a inibidor da ECA. Tá? O Gastão, você pode falar o que aconteceu com essa paciente daí para frente? Só para complementar aí, como você falou de diagnóstico diferencial, óbvio que a gente, inicialmente, com o laudo inicial, a gente tentou fazer um tratamento com antibiótico terapia, apesar do PCR baixo, mas sem melhora, né? Aí a gente acabou optando por levar esse caso à sessão. Como foi aventada essa hipótese aí do angioedema, o inibidor de ECA, a gente suspendeu a medicação e fez um cheirinho de prednisona para ela, de corticoide para ela, tá? Até o caso é de 2021, se eu não me engano, Nicole. E aí, 12, 13 dias depois, ambulatorialmente, ela voltou absolutamente assintomática, inclusive com aquele plastrão, com aquela massa palpável ali em fossa ilíaca direita, absolutamente normal, um abdômen totalmente inocente ali. A gente, assim, baseado no desenrolar do caso, a gente fechou o diagnóstico como um angioedema promovido pela enalapril, né? Você deve ter retirado o enalapril dela também, Sim, né? sim, tirou IECA dela, o enalapril. Vamos lá. O que a gente tem que saber a respeito de angioedema intestinal? Ele está relacionado ao inibidor da ECA, principalmente o enalapril, tá? O enalapril é o que mais promove, talvez até pela frequência do uso do enalapril, mas há relato também de angioedema com bloqueador de canal de cálcio, tá? Um bloqueador de canal de cálcio pode dar fazer a mesma coisa nas valsas intestinais. Primeiro, os pacientes geralmente ele tem uma história de atopia, geralmente é mulher e acima de 65 anos, né? Qual que é o mediador desse problema aí? É a bradicinina. Ocorre uma desregulação do mecanismo inflamatório, uma liberação de bradicinina. A bradicinina, então, ela aumenta a permeabilidade capilar, ela promove uma vasodilatação, né? E, com isso, na alça intestinal, isso é refletido como o edema da submucosa, tá? Tem que ir representado, tá? Então, o mediador de tudo isso aí é a liberação da bradicinina, aumento de bradicinina na corrente sanguínea, tá? É importante, o paciente tem dor abdominal, mas não tem diarreia, lembre disso aqui, tá? Geralmente não tem diarreia e é autolimitada. Geralmente esses sintomas melhoram com ou sem tratamento em 4 dias, né? Laboratório, geralmente você tem uma leucocitose leve, o lactato é normal, lembre que o lactato é um marcador de isquemia intestinal, que é uma dos diagnósticos diferenciais aí, né? O tratamento é o corticoide, que o Gastão falou aí, é a retirada da droga, que o paciente melhora rápido dos sintomas. Tá? Achados de imagem por radiologistas que estão na sala aí, que pode levar a gente a pensar em angioedema. Edema da submucosa, um edema muito importante da submucosa, um realce da muscular e da serose da mucosa, aí dá o padrão de estratificação do realce, do espessamento da parede, a migração dos achados, às vezes você faz a tomografia 3 dias depois, melhorou no lugar que tinha e depois aparece em outro lugar, a densificação da gordura e a ascítio, tá? Isso é importante, geralmente cursa com ascítio. Os dois grandes diagnósticos diferenciais aqui, a isquemia e inflamação. Tanto a isquemia quanto a inflamação é difícil, e a gastroenterite aguda é difícil ter ascítio, né? Então, viu o espessamento estratificado da parede com ascite, num paciente que faz uso de inibidor, tem que pensar no diagnóstico, certo? Então, da literatura aí que vocês podem procurar para dar uma lida sobre isso, eu trago 3 artigos aqui, um é de abril de 2011, tá? Todos 3 da American Journal of Knowledge, que é a JR, revistas nossas de radiologia. Tem esse artigo também mais recente aqui, de 2011, não, na mesma época, 2011, todos os dois de 2011, da mesma revista, tá? Falando da angiotensina, induzindo angioedema intestinal. Ele mostra caso em 20 pacientes, tá? Esse aqui é outro relato de caso,
outro artigo, tá? Que é mais antigo, que é de março de 2021. Então, disso que nós apresentamos... outra coisa, antes de acabar, e a losartana? Pode ajudar a angioedema? Então, eu procurei saber isso aí na literatura, porque o mecanismo de ação da losartana é um pouco diferente dos inibidores da ECA, né? Então, ó, nesse artigo aqui do Hypertension, né, que é da American Heart Association, eles concluíram que os antagonistas dos receptores da angiotensina, que são os angiotensina 2, que é a losartana, que a gente chama de ARAS, podem causar angioedema. Os ARAS causam angioedema em frequência mais baixa que os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Então, a evidência disponível sugere, no entanto, que os pacientes com angioedema induzido por IECA têm maior risco de recidiva de angioedema durante o uso da ARA. Ou seja, se você teve um paciente, no caso dessa paciente aí do Gastão, ele vai ter que fazer um novo medicamento para ela, substituir o enalapril. Ele pode usar ARA, o que eles falam? Que as ARAs podem não ser um substituto seguro em pacientes com angioedema induzido por IECA prévio. Tá? Então, embora a frequência de acontecimento com ARA seja menor, ela também há relato de angioedema com o uso de losartana. A conclusão desse trabalho aí, desse artigo. O que vocês têm que levar para casa sobre angioedema é que o angioedema visceral induzido por inibidores da enzima conversora é uma reação adversa rara, causadora de dor abdominal, né? O angioedema do intestino delgado induzido por IECA deve ser incluído no diagnóstico diferencial naqueles pacientes que fazem uso de IECA e apresentam queixas abdominais com a seguinte combinação de achado na TC: ascite, espessamento da parede do intestino delgado e dilatação do intestino delgado sem obstrução, que era exatamente o que essa nossa paciente estava fazendo. Então, aí, os clínicos aí que estão lá, quem usa muito aí, quem faz muito, prescreve muito os inibidores da ECA, lembrar desse efeito colateral dela, que, embora raro, de vez em quando aparece, né? E se a gente não pensar no diagnóstico, a gente não faz o diagnóstico, certo? Então, assim, a gente encerra o primeiro caso aí. Gastão, queria acrescentar alguma coisa? O senhor tá mudo. Eu estou mudo? Não, só acrescentar aquilo que a gente sempre fala, né? Esse contato clínico-cirurgião com o radiologista para poder ter mais informações na indicação do exame, história patológica pregressa, para a gente poder sempre estar tentando chegar ao diagnóstico melhor e definitivo do caso, saber que a gente tratou como gastroenterite inicial, sem melhora, né? E aí depois a gente levou para uma sessão mais bem discutida, onde definiu-se aí o diagnóstico, que é um diagnóstico difícil de exclusão, né? É uma fisiopatologia complicada. É uma coisa que eu procurei, né, quando você me chamou para moderar, é a fisiopatologia e por que essa paciente usava tanto tempo enalapril e começou a ter, há poucos dias, 15, 20 dias, uma dor abdominal, sendo que ela já fazia uso crônico, não achei nada. Não sei se alguém já teve esse caso, ou se você achou alguma coisa relacionado a esse uso crônico e com curto espaço de tempo ela tem esses sintomas, entendeu? Gastão, não achei não, cara. Eu também procurei alguns artigos de clínica médica aqui sobre angioedema, não tem muita relação com o tempo de uso, entendeu? Mas é isso aí que eu queria acrescentar aí, né, nesse caso aí. Caso Um difícil. caso difícil, bastante interessante, é igual você falou, né? Essas discussões multidisciplinares a gente tem que fazer mais, porque a gente chega no diagnóstico mais fácil, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outra, e assim a gente vai melhorando os nossos diagnósticos. Foi o segundo caso que eu tive na minha vida como radiologista. Possivelmente eu já engoli algum, porque eu não sabia disso, né? Então, se a gente não sabe o que procura, né? Não vai achar o que tem que achar.
Gastão, obrigado aí pela moderação. Você estava Eu que nervoso, agradeço, Nicole, o convite. você foi muito bem. Você sempre, né? Qual tela que está compartilhada aí? Hein, Ju? Doutor, tá levem para casa. Eu sei, mas tá em exibição de que modo? Ah, sim, não. Tá Não, tá com o certo. próximo Tá certo. slide do lado. Tá bom. Agora não, né? Ou tá? Ainda. Peraí, deixa eu parar de compartilhar isso. Então, aí. E agora? Agora sim. Tá a tela inteira. Vamos lá para o caso 11, que é uma hemorragia intestinal oculta, como a anjo-TC pode ajudar no diagnóstico, né? Então, esse paciente é um paciente que, na época, ele tinha, hoje ele tem 52 anos, na época ele tinha 50 anos, do sexo masculino. Num dia de dezembro de 2020, às 22 horas, eu peguei essa história com ele, tá? Ele teve um episódio de diarreia com sangue escuro durante toda a noite, tá? Isso foi um sábado, né? Isso aconteceu. E é bom vocês entenderem essa cronologia aí. Então, ele teve no sábado, de sexta para sábado, de sábado para domingo, ele internou lá no Hospital Padre Márcio, em Venda Nova. E no dia seguinte, ele foi transferido para o Hospital Unimed de Cachoeira de Itapemirim e foi internado na semi-intensiva. Ele ficou 3 dias com sangramento na semi-intensiva. Nessa época que ele ficou internado, ele realizou TC, endoscopia digestiva, colonoscopia, tudo normal, tá? Não detectou a causa do sangramento. Então, ele internou no sábado, na outra sexta-feira seguinte, ele já teve alta, mas sem esclarecer o que tinha acontecido com ele, tá? Bom, ele foi para casa e nesses tempos aí, até maio de 2022, ele ficou com sintomas vagos, muita fraqueza, ele não conseguia trabalhar direito, segundo ele. E ele foi num oftalmologista dele aqui em Cachoeira, relatou o acontecido para ele, e o oftalmologista mandou ele procurar o André Sena, que está aqui moderando esse caso, né? E no mês 5 de 2022, né? O André, nessa época, me ligou e falou: olha, estou com um caso aqui que eu preciso descobrir onde está o sangramento desse cara. O que a gente pode fazer por ele? Eu falei: André, a gente pode fazer. Ah, isso aqui é uma foto que ele me mandou do dia que ele estava sangrando, uma hemorragia intensa. Esse paciente precisou tomar bolsa de sangue, repor plasma, tá? E ele foi embora do hospital, apesar de uma semana depois da internação, sem o diagnóstico definitivo. E repare que todos esses exames aqui dele foram negativos. Não era uma hemorragia do estômago, não era do colo, e restava o intestino delgado, mas que a tomografia também não mostrou a fonte de sangramento dele. Aí está a foto de novo da hematoquesia dele aí, né? Intensa. E o André me ligou, eu falei: André, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma enterotomografia dele, mais uma angiografia de abdômen, para a gente tentar descobrir a causa desse sangramento. Por quê? Esse sangramento, já que a colonoscopia e a endoscopia tinha repetido depois ainda, esse exame novamente, de novo normal, falou: esse sangramento só pode estar no intestino delgado. Então, a gente tem que estudar esse intestino delgado bem estudadinho aí, para ver se a gente acha a fonte de sangramento dele. Você quer acrescentar alguma coisa aí, o André? Ele te procurou por causa de anemia, foi isso? Nicole, esse paciente, ele me procurou exatamente porque ele estava anêmico, então ele tinha uma síndrome anêmica, né? Com todo o floreio da síndrome anêmica. E o interessante é que ele tinha uma perda oculta, que no momento já não aparecia mais, né? Ele não via, diferente do quadro que ele teve em 2022. Quer dizer, um paciente que teve um sangramento... Ele continuava perdendo sangue, né? Mas
em menor quantidade. Né? Só que de forma oculta, exatamente. E aí, como ele estava com essa síndrome anêmica, o oftalmologista achou melhor ele voltar comigo, que ele acreditou que não era ainda do sangramento de 2020. Então, aí eu sugeri ao André, então, que a gente fizesse um estudo de uma enterotomografia mais uma angiotomografia de abdômen, né? E como que é esse exame? Esse exame, aqui a técnica do exame está descrita aqui, ó, é realizado em aparelho multidetector. Nós fizemos lá no Hospital Unimed, que tem mais de 120 canais, né? Com imagens obtidas antes e após a injeção endovenosa do meio de contraste, com estudo dinâmico em fase arterial, portal e tardia. E, junto com isso, aqui então a gente faz a angiografia do abdômen e, junto com isso, a gente administra uma solução diluída de polietileno glicol, que nada mais é do que o Movinglax. O que a gente faz? Essa solução diluída de Movinglax, a gente pega 10 a 12 sachês de Movinglax, dilui em 1,5 litro de água e dá 200 ml a cada 8 minutos. E assim que o paciente acabar de tomar essa quantidade de líquido, ele entra na máquina. E para que esse Movinglax serve? O Movinglax serve para ele distender o intestino delgado, o líquido fica dentro da alça do intestino delgado e isso facilita o estudo do lúmen da alça, né? Da parede da alça também. Então, a enterotomografia ela é feita dessa forma. A administração dessa solução seguida do exame tomográfico. Mas aqui nós acrescentamos uma angiotomografia, que seria um estudo dinâmico, e a gente usa de 100 a 120 ml de contraste, uma velocidade de infusão de 5 ml por minuto. A gente não pode economizar na injeção do contraste, senão a gente não vai fazer o diagnóstico, certo? Então, o que a gente viu nesse exame feito dessa forma aí que eu sugeri para o André? Vou botar agora, vou compartilhar a tela do exame dele. Achei. Compartilhada a tomografia e 3 tomografias? Ah, sim, doutor. Então, aqui a gente tem uma fase arterial, tá? Que é com 20 segundos, 15 a 20 segundos após o início da injeção do meio de contraste. Aqui é uma fase portal e aqui é uma fase tardia. Na fase arterial, olha o que a gente notou aqui, ó. No segmento de jejum proximal, a gente viu uma massa aqui, ó, projetada para o lúmen da alça. Ó, olha aqui, ó. Aqui é o jejum e aqui nessa região a gente vê essa massa no lume da alça, ela capta muito o meio de contraste, tá? Você vê aqui, ó, que vem uns vasos aqui para irrigar essa massa aqui, ó, chegando aqui, ó, os vasinhos aqui do mesentério, ó, saindo aqui, ó, da artéria mesentérica, ramo da artéria mesentérica e indo lá irrigar o tumor, ó, tá? Então a gente vê essa massa aqui e repare, ó, se eu não faço a fase arterial, se eu não faço o estudo dinâmico, a angiotomografia, eu não ia ver essa massa de jeito nenhum nas outras fases. Ó. Olha aqui, cadê ela? Você não enxerga nem aqui, nem na fase tardia. Ó. Passo aqui para vocês, ninguém vai dar tumor nesse paciente. Ó. Então, é a importância de se usar a técnica certa para buscar o que você está procurando aí, né? Então, você vê que por que esse paciente tinha feito uma tomografia lá na admissão dele na época do sangramento? Possivelmente não foi pego uma fase arterial como essa daqui, tá? Que mostrou o tumor captando, né, na luz. Pegou daqui para frente e o diagnóstico não foi feito. Então, para se fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer com técnica adequada. Então, o que mostrou na tomografia foi isso aqui, né? Foi essa massa dentro da luz da alça, hipervascularizada, né? Você vê o vaso chegando aqui, o realce intenso ao meio de contraste, dentro da parede da alça. Ok? Vamos voltar lá para a apresentação. Você faz, eu vou passar alguma coisa para o paciente e faz. Quantas funções você faz? Então, isso aí, eu estava falando da técnica, nós fizemos, então, aqui é só uma
demonstração do... Tem gente com o microfone aberto aí. Então, está aqui, ó, a fase arterial, mostrando bem o tumor. A fase portal você já não vê tão bem. Na fase tardia, você vai engolir. Vai ter que abrir depois de terminar. Você não vai ter que abrir. Ou tem gente com o microfone aberto aí. Então, aqui, ó, vamos continuar assim mesmo. Aqui tem o... Aqui está o tumor, que eu já mostrei lá para vocês. Aqui é só um resumo daquele do caso. E isso aqui foi o laudo que eu dei, né? Então, eu mostrei lá falando da técnica, né, que eu já mostrei para vocês. Tem que fazer o estudo em fase arterial, portal e tardia. Administrar aquela solução diluída de polietileno glicol, que é o Movimlax. E o relato foi o seguinte: lesão nodular sólida no jejum proximal, ao nível do cocôndrio esquerdo, medindo cerca de 3, tal, com maior componente intraluminal. Este nódulo apresenta limites bem definidos, realce precoce, intenso e heterogêneo pelo contraste, melhor caracterizado na fase arterial do estudo dinâmico. Não há sinais de invasão do mesentélio adjacente ou adenomegalia. No parecer, eu coloquei lá, lesão nodular sólida hipervascularizada com maior componente intraluminal no jejum proximal. Giste e tumor neuroendócrino devem ser consideradas como principais hipóteses diagnósticas nessa ordem, ou seja, primeiro giste e depois tumor neuroendócrino. São os dois grandes diagnósticos diferenciais. E junto com o laudo, eu botei algumas fotos, que eu costumo mandar umas fotinhas junto com o laudo, mostrando onde que estava o tumor. Aqui, ó, com uma reformatação coronal. Aqui um MIP, mostrando o tumor sendo os vasos irrigando o tumor aqui, ó, que eu mostrei lá para vocês. E esse paciente foi operado pelo Tiago Cipriano, e o resultado dele foi tumor estromal gastrointestinal, nosso GIST. Então, esse paciente tinha um GIST que fez um sangramento burral, né? E depois veio a ficar sangrando mais devagar, dando uma síndrome anêmica nesse paciente, certo? Então, de sangramento intestinal, algumas considerações que a gente tem que fazer é o seguinte: é uma condição comum, potencialmente fatal, né? Esse paciente aí talvez não morreu porque ele foi assistido, e que requer colaboração multidisciplinar, de novo aqui, ó, um estudo multidisciplinar para chegar ao diagnóstico adequado e orientar o tratamento. Ninguém é obrigado a saber técnica de exame, nós, radiologistas, que temos que saber, mas, assim, tem dúvida, liga para o radiologista, né? Qual o melhor exame para fazer? Será que uma ressonância aí ia ser melhor que a Angio-TC? De forma nenhuma. A Angio-TC já fez o diagnóstico com maestria, né? Outra coisa, ela pode ser evidente, como foi o caso na primeira fase desse paciente. Ele tinha uma hemorragia visível, né? Ele teve uma hematoquesia, pode ter hematêmese, pode ter melena, ou a hemorragia, que foi a segunda fase dele, que ela passou a ser oculta, né? Esse paciente, então, fez uma anemia por deficiência de ferro, e foi assim que ele chegou no hematologista, que foi o André, né? A hemorragia digestiva alta, que se origina proximal ao ligamento de Treitz, é mais comum que a hemorragia digestiva baixa, que surge distal ao ligamento de Treitz, né? Então, a hemorragia digestiva alta é acima do ligamento de Treitz, e a hemorragia digestiva baixa abaixo do ligamento de Treitz. O sangramento do intestino delgado é responsável por 5 a 10% dos casos, e comumente manifestado como sangramento oculto. E o intestino delgado, igual eu falei para você lá no início, é um segmento intestinal que é difícil de você... Tem muito poucos métodos diagnósticos que a divisão direta dele, né? Geralmente é diagnóstico por visão indireta, a não ser a cápsula endoscópica aí, que agora está surgindo aí. Então, é o segmento intestinal mais difícil de ser estudado, e com essa técnica que eu mostrei para vocês, a gente consegue grandes resultados, né? A das causas de sangramento gastrointestinal, de todas as causas de sangramento gastrointestinal, a úlcera péptica é a principal, depois vem as varizes, Mallory Weiss, e aqui, ó, neoplasia como a quarta causa de sangramento intestinal, de uma forma geral. Quando você vai para o sangramento intestinal do intestino delgado, ela já vai para o terceiro lugar. Doença inflamatória é a primeira, divertículo de Meckel é a segunda, e neoplasia é o terceiro na lista aqui. Tanto nos pacientes jovens, abaixo de
40 anos, quanto nos pacientes mais velhos, né? Acima de 40 anos. A neoplasia é a terceira causa. Aqui muda um pouco, né, depois dos 40 anos. A angiectasia é a principal causa, a enteropatia por anti-inflamatório e a neoplasia. Então, tumores do intestino delgado são incomuns, são 3% das neoplasias do trato gastrointestinal e 5% de todas as neoplasias. Elas variam de benigna, de polipoadenomatoso ou amartomatoso, a malignas, primárias ou secundárias. A principal malignidade do intestino delgado são as metástases. Tá? Os tumores neuroendócrinos, que era um dos nossos diagnósticos diferenciais, representam a malignidade primária mais comum do intestino delgado e ocorre mais comumente no íleo. Então, o tumor maligno primário mais comum do intestino delgado é o tumor neuroendócrino, mas ele acomete mais íleo do que jejúnio. No nosso caso, era de jejúnio. Os gistes, eles representam, que era o diagnóstico do nosso caso, representam menos de 10% das neoplasias primárias do intestino delgado e são mais comuns no estômago. Primeiro sítio mais comum de giste, estômago. Segundo, jejúnio. E terceiro é o íleo. Tá? Então, o nosso paciente estava lá no jejúnio, que é o segundo local mais frequente. E o giste ele se origina da camada muscular da parede intestinal, né? Então, ele é um tumor submucoso, mas que pode ulcerar e sangrar, como foi o nosso caso. Ele pode ser endofítico, crescer para dentro da luz da alça, pode ser exofítico, para fora da luz da alça, ou pode ter ambos. No nosso caso, ele era um crescimento predominantemente endofítico, ou seja, para dentro da luz da alça, o que proporcionou o sangramento desse tumor. Aqui é um casinho do artigo do Radiogastro de 2021, mostrando um giste, que mesmo ele tem um crescimento mais exofítico, aqui é uma fase sem contraste, aqui é uma fase arterial e aqui é uma fase portal. Tá? Mostrando o quê? Que na fase, aqui a fase sem contraste, aqui a fase arterial era um tumor que realçava muito, e essa região mais hiperdensa aqui, é um foco de sangramento ativo desse tumor. E na fase tardia, o sangramento se espalhou. Ou seja, nesse estudo aqui, foi possível mostrar que esse tumor tinha um sangramento ativo. No nosso paciente, como ele não estava com sangramento ativo, não foi possível observar esse extravasamento de contraste para dentro da luz da alça aqui. Seguramente, se nós tivéssemos feito o exame dele com técnica adequada, no momento que ele estava sangrando, a gente teria visto o mesmo aspecto que a gente está vendo aqui. O contraste extravasando para dentro da alça, representando o sangramento ativo dentro da alça. Tá? Esse aqui era um paciente de 50 anos com hematoquesia. Mesma clínica do nosso paciente. Esse aqui ele foi o último exame que eu fiz desse paciente. Foi semana passada, no dia 25/7 de 2023. Aqui está a linha de grampo, onde foi feita a anastomosi, a retirada do tumor. Não existe mais tecido tumoral viável ou recidivante aqui nessa região. O paciente está super bem, super feliz, tá? E vida que segue. E da literatura aí para os radiologistas que estão na sala aí, o melhor artigo que eu encontrei na literatura foi esse artigo da Radiográficos de 2021, falando até como que a gente vai usar os termos de sangramento ativo. É um artigo super legal. Quem tiver interesse, entra lá e visita o artigo lá. Certo? Então, de hemorragia gastrointestinal, dessa apresentação que a gente fez, vocês têm que levar para casa é o seguinte: o sangramento gastrointestinal é uma condição médica potencialmente fatal, que geralmente requer colaboração multidisciplinar. De novo, aqui, se você não conversar com o seu radiologista, não conversar com o médico assistente, a gente não vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico permite selecionar e tratamento adequado para esse paciente. E lembrem aí, quando vocês tiverem hemorragia oculta, desse modo de diagnóstico aqui, que é a enterotomografia associada à angiotomografia abdominal, que é uma importante técnica de imagem para diagnosticar a causa do sangramento gastrointestinal.
principalmente de intestino delgado, que é o mais difícil de se detectar sangramento. Mas essa técnica também ela serve para avaliar sangramento no estômago e no intestino grosso, tá? Então, lembrem desse exame aí quando vocês estiverem investigando e hemorragia. E se o paciente for ambulatório, gente, vocês têm que frisar para o paciente que o exame precisa de um preparo antes, porque a gente tem sofrido com isso. Às vezes, o paciente chega lá para fazer uma enterotomografia e não tem código de enterotomografia. Não tem lá. Se você procurar, não tem código de enterotomografia na tabela da Unimed, por exemplo, né? Então, você tem que orientar o paciente que tem que tomar esse Movinglax, tem que chegar 1 hora antes, porque senão ele chega lá em cima do horário do exame, não fez o preparo, não levou o Movinglax, né? Aí não tem jeito, porque a gente não, lá no hospital, a gente não tem o Movinglax, o paciente leva, tem que levar, né? E tem que chegar antes para tomar aquele contraste antes lá. Então, é isso. Um caso bastante legal, que a gente conseguiu detectar o foco de sangramento dele, principalmente por causa da discussão multidisciplinar que a gente teve. Eu e o André, principalmente, porque até o oftalmologista dele participou do caso, né? Então é isso, gente. Foram por hoje esses 2 casos. Agora a gente fica aberto aqui a perguntas. O André pode fazer alguma complementação aí, que ele é o moderador. Eu queria fazer um comentário, né, que o paciente com sangramento visível, que já se externou alguma vez, né, ou o paciente com sangramento oculto, que tem síndrome anêmica, é um paciente de risco. É um paciente que precisa ser investigado incansavelmente. A gente faz a endoscopia, faz a colonoscopia, não acha nada, e acaba, às vezes, empurrando para frente esse paciente. Não, a gente tem que investigar incansavelmente. Esse paciente, eu pensei na hora, enquanto eu examinava ele, cintilografia, né, cintilografia marcada, que a gente já usou muito, né, arteriografia, que é uma coisa que não se faz mais, ou se faz muito pouco, né? Mas, na hora, eu me lembrei que eu sou afiliado de um imaginologista, que era o nome que os radiologistas queriam ter no final da década de 80, mas acabaram não tendo, não sei por quê, mas era um nome bonitinho, né? Imaginologista. E o imaginologista, na visão do meu padrinho radiologista, ele era ativo para dar palpites no método a ser utilizado, ativo a dar palpites dos diagnósticos potencial, diferenciais, e isso ajuda muito na clínica, né? Então, quer dizer, eu aprendi com este exame, que eu também não conhecia, né? E que, para mim, foi muito bom saber que não preciso mais pedir angiografia, né? E o diagnóstico foi dado e o paciente foi operado, não tinha invasão de linfonodo, como a própria tomografia mostrou, e o paciente ficou curado, né? É realmente um caso que a gente não vai esquecer nunca mais. Alfredo, acho que levantou a mão aí, não foi, Alfredo? Sim, gostaria de me manifestar. Boa tarde. Bom, é o seguinte, infelizmente, no nosso meio, a medicina nuclear, por falta de conhecimento ou eventualmente até de comunicação, é extremamente subutilizada. Porque na pesquisa de sangramento digestivo, apesar de ser um exame que não requer preparo, ele tem uma vantagem de ser uma imagem funcional e de duração de até 24 horas. Então, o que acontece? Nós administramos o material e marcamos hemácias. E nós sempre fazemos a fase arterial. Se o paciente sangrar durante esse período de 24 horas, a gente consegue identificar com facilidade o sangramento. Entretanto, temos dificuldade de identificar a localização. Por exemplo, se ele sangrou na imagem, que eu só estou vendo 2 horas depois, pelo peristaltismo eu vou ver hemácia além daquele local onde sangrou. Ou seja, eu vou documentar o sangramento, porém eu vou ter dificuldade de localização
da sua origem. Em função do primeiro caso apresentado, que me chamou muito a atenção, e para mim foi um grande aprendizado, nós já tivemos vários casos onde a gente marca a hemácia e a gente consegue ver o intestino marcado, entretanto, essa atividade não se movimenta com peristaltismo. E isso explica que, por muitas vezes, a gente descreve isso como uma hiperemia de mucosa, que, na verdade agora eu estou entendendo que não passava de um angioedema. Ou seja, eu estou vendo uma hipervascularização, entretanto, não se movimenta com peristaltismo. Ou seja, eu estou vendo um local que está recebendo mais sangue, mas que não está alcançando a luz intestinal. Isso, com certeza, se refere ao primeiro caso que foi hoje apresentado. Mas, de qualquer maneira, é óbvio que naquele paciente que tem uma colonoscopia negativa, uma endoscopia negativa, se ele vier fazer o exame conosco, apesar de ter 24 horas de duração, se ele não sangrar nessas 24 horas, nosso exame também será negativo. Eram essas as observações que eu tinha a fazer. Obrigado, Alfredo, pela participação. Você sempre enriquece as nossas discussões aqui. Não deixa de participar, não. Obrigado. Nicole, Olá. me tira uma dúvida. Eu perdi algumas partes das aulas porque eu estou numa internet ruim, agora que eu estou conseguindo estar em casa. Mas, assim, esse último caso é um caso extremamente difícil, né? Um caso desafiador. Sangramento digestivo, quando não é na cara, realmente, às vezes, é complicadíssimo de você conseguir descobrir. E, por vezes, o André Sena tem razão. As pessoas acabam satisfazendo com uma endoscopia normal, com a coluna normal, e toca o barco, toca a vida, ou acha coisas muito incipientes, como a doença diverticular dos cóluns, mas sem sinal de sangramento e tal, e toca o barco. E realmente ter o gado é complicado da gente descobrir, às vezes, as coisas. Bacana a discussão sobre a enterotomografia, sobre a associação com a arteriografia. Agora, esse diagnóstico também sairia por aquelas endoscopias, aquelas cápsulas que a gente faz para endoscopia de intestino delgado, seria uma possibilidade também de investigação diagnóstica? E isso hoje em dia, no nosso meio, não sei se tem alguém da gastro aí que possa comentar, se isso é de fácil disponibilidade, como que seria isso, se cobre por plano. É uma dúvida que eu tenho. Wilson, eu, em relação à cápsula endoscópica, sei muito pouco, entendeu? Eu acredito que ela faria o diagnóstico desse tumor, sim, entendeu? Mas eu, sinceramente, eu não tenho experiência para te falar, não, cara. Eu acho que alguém da gastro aí que poderia complementar essa discussão aí. Deixa eu olhar aqui se tem alguém da gastro. Perguntar. Vamos pegar eles aqui. Pô, acho que a gente está azarado, hein? Não tem ninguém aqui, não. Alguém da É cirurgia? porque o pessoal da gastro não passa enalapril para ninguém, aí eles não vieram na discussão. Eu também não conheço ninguém que faça cápsula. Isso é uma dificuldade até, né? Uma outra coisa é a arteriografia, né? A arteriografia é um exame que a gente cada vez, todo mundo está defendendo o seu método, vou defender o meu também. É um exame que a gente usa cada vez menos por conta da invasividade, né? Mas a vantagem aí é que se esse sangramento fosse algo não tumoral, ou uma fístula, alguma coisa, a gente conseguiria, às vezes, ali armado, tratar com embolização, né? Então, acaba que às vezes, só que também tem a mesma desvantagem da cintilografia. Às vezes, se você tem um sangramento de muito pequena monta, ou que não está ativo naquele momento, você não vai pegar. Realmente são casos muito difíceis, cara. Acho que é um caso bem legal para ser discutido mesmo. Parabéns aí pela escolha, Nicole, pela condução, André Sena. Primeiro caso, um caso mais raro, mais difícil da gente ver, né? Dada ainda a distribuição de uso de ECA e a importância do uso do IECA, né? Você vê tão pouco algo desse tipo, realmente demonstra o quão raro né? Eu acho, Wilson, que isso aí é mais frequente do que a gente imagina. O grande problema é que é um processo autolimitado, né? Então, às vezes, o paciente fica com dor abdominal, fica em casa, ou vai para o hospital e não faz diagnóstico, entendeu? Mas eu acho que a frequência disso aí não deve ser tão rara assim, não, entendeu?
Eu confesso não ter tido nenhum caso que me suscitasse isso, e assim, o grande problema é que normalmente angioedema com IECA, você pode, o marcador disso é importante, porque se for angioedema de cunheca, às vezes pode ser um evento único e um evento fatal, né? Dependendo de como ele se apresenta, né? Enfim, acho que são discussões muito, muito ricas. Parabéns aí pela seleção dos casos, e vou me juntar ao Nicole no coro, galera, de que essa sessão precisa da participação de todos para que ela continue existindo, né? E que todos os radiologistas estão convidados. A sessão é aberta a todos da nossa cooperativa, então, caso você que não é radiologista tenha um caso que seja interessante, convence o caboclo que viu a imagem junto contigo, entre em contato com o Nicole, que é quem está coordenando essa parte, ou comigo também, que eu passo para o Nicole. Mas, assim, essa construção é para ser feita por múltiplas mãos para que a gente continue mantendo uma sessão tão rica quanto essa que a gente tem, tá? Então, novamente, só finalizar mesmo com parabéns e agradecer a todos pela presença. Tomara que na próxima sessão o João Sasso esteja com a gente aqui. Certamente ele vai estar participando, porque ele sempre participou das sessões. A gente sente uma enorme falta dele nessa hora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para casa rezar por ele e vamos juntar nossas correntes de oração aí para que ele saia mais essa. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Pois não, pode falar, meu filho. Não, é o seguinte, que a gente tem muito interesse na discussão desses casos, e eu, como não tenho muito contato com o pessoal do hospital, principalmente de pacientes internados, eu me coloco à disposição para discutir qualquer caso que o paciente tenha feito uma cintilografia. Eu estou à disposição para isso, porque para mim estar procurando um caso e estar entrando em contato com o clínico para depois discutir é muito complicado. Mas eu estou à disposição para discutir qualquer caso de um paciente que tenha o exame cintilográfico para que a gente traga uma reunião clínica. Estou sempre à disposição para isso. Isso enriquece muito nós todos, né? O conhecimento de nós todos, né? Igual o Wilson falou aí, eu falo toda a sessão, essa sessão não é minha, gente. Essa sessão é de qualquer pessoa que tem um caso interessante, que tem imagem para mostrar, tá? Aliás, isso dá um trabalhinho para fazer, né? Você vê que eu gasto um tempinho para fazer, faço com muito boa vontade, gosto de fazer, mas leva um tempinho. Então, quem tiver casinho aí para mostrar, fique à vontade, a sessão está aberta, beleza? E a gente se encontra na próxima reunião, que é a primeira quarta-feira do mês que vem. Tá ótimo? Perfeito. Tá certo? E, galera, só lembrando também que não precisa ser caso raro, difícil. Lógico que não. Todo caso vai ter um potencial de suscitar discussão e aprendizado. O que às vezes é muito óbvio para um, é extremamente complexo para o outro. E é assim que a gente vai tentando trazer todo mundo para um nível melhor. Então, não se sintam acanhados. Às vezes, casos do dia a dia tem muito que ensinar para outras pessoas que estão aqui dentro da sessão. O objetivo aqui, por exemplo, é vocês conhecerem, possivelmente muitos de vocês que estavam na sessão não conheciam o método de diagnóstico para investigar uma hemorragia oculta, né? Então, é uma arma propedêutica aí que a gente pode lançar a mão e que as pessoas, através dessas reuniões, tomam conhecimento e podem usar a favor do paciente e dele mesmo. O objetivo não é você saber que é o GIST, que é assim, também, né? Mas o objetivo principal é orientar os profissionais aí a pedir o exame, a conduzir os casos, alguns casos difíceis. Bom, gente, com isso a gente encerra a sessão. Boa noite, obrigado pela participação, obrigado pela moderação aí do André e do Gastãozinho.